Outro marco desse período da história brasileira vai ser durante o mandato do presidente Rodrigues Alves. Em 1902, seguindo as inspirações francesas do século passado, em que o Barão de Haussmann modernizou Paris e criou grandes avenidas e modernizou a cidade como um todo, o Rodrigues Alves vai fazer a mesma coisa na nossa capital. Não, seria um absurdo, né? A gente ter uma capital que não parecesse com uma metrópole europeia. Nesse caso, ele vai fazer uma grande reforma urbana. Ele vai promover a canalização de esgoto, vai criar sistemas de distribuição de água tratada, vai criar iluminação pública, alargar as avenidas e vai derrubar cortiços. Vamos lembrar, cortiços eram aquelas moradas populares onde mais de uma família morava em condições precárias, e o Rodrigues Alves vai levar as autoridades para lá, a polícia, enfim, e vai falar, é hora de ir. Ele expulsaria essas pessoas do centro da cidade e o Rio de Janeiro sofreria mais uma vez um processo em que as pessoas pobres que moravam no centro da cidade seriam obrigadas a se deslocar para as periferias. Elas se deslocariam para os morros que ficam no entorno ali da cidade, alguns dentro da cidade do Rio de Janeiro e outros na chamada periferia da cidade, numa zona um pouquinho mais afastada do centro, que vai dar origem a inúmeras comunidades carentes que aí existem até hoje dentro daquela região. Outro movimento importante que vai acontecer na capital do Brasil vai ser a campanha pela vacinação das pessoas. O Brasil sofria com um surto de varíola, com surtos frequentes de varíola pela cidade. Por conta disso, vai se desenvolver uma campanha massiva de vacinação contra essa moléstia, a varíola. A questão é que muitas pessoas tinham a suspeita de que, na verdade, a vacina não fazia bem, na verdade que ela fazia mal. A questão é que, principalmente na população mais carente, essa história de vacina nunca desceu. Para a pessoa que tem uma condição social menos favorável nesse contexto, o cara já viu de tudo, o cara já viveu de tudo, já foi expulso de onde ele morava, a sociedade toda funciona contra ele. Quem que vai acreditar numa coisa dessas, né? Quando de repente o governo fala, não, quero te ajudar para espantar as moléstias, mas quer espantar a moléstia ou quer deixar mais parecido com a Europa? Tá aí a questão, porque aí o que ia acontecer? O seguinte, muitos pobres começam a desenvolver esse medo da vacina. A vacina começa a ser espalhada em forma de uma precursora da fake news, talvez, de que ela fizesse mal e, na verdade, ela mataria os pobres ao invés de curá-los. Isso revela, na verdade, o quanto a nossa sociedade, de fato, trata as pessoas de maneira descartável, não é? Esse período ele reflete bem essa prática, reflete bem essa mentalidade. Não é à toa que o governo vai criar uma obrigatoriedade na vacina e vai dizer que os médicos sanitaristas e a polícia podiam invadir as casas e vacinar as pessoas na força. Isso vai gerar um grande murmúrio social, vai gerar uma micro-revolta que vai ficar conhecida como revolta da vacina. Outro momento importante dessa parte da história do Brasil foi o chamado Convênio de Taubaté. Em 1906, os preços da saca de café caíram vertiginosamente, o que causou uma grande preocupação para os donos das lavouras, para os donos das plantações. Então, os presidentes dos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais se reuniram na cidade de Taubaté e estabeleceram uma série de regras para que não houvessem perdas profundas dentro do seu interesse econômico. E qual seria esse acordo? Nesse acordo, o Estado ficava responsável por adquirir esse café a um preço mínimo e o Estado seria o responsável por realizar o fluxo de entrada e saída desse produto para que houvesse controle no mercado internacional. Então, o Estado brasileiro vai ficar responsável por realizar essa flutuação de preço de acordo com os interesses dos cafeicultores. Para garantir essa valorização, o Estado brasileiro teve que fazer um empréstimo de 15 milhões de libras esterlinas para tornar possível que essa política pudesse ser encaminhada e pudesse ser praticada. Seria então cobrado, junto com as sacas de café compradas pelo Estado, um imposto que tentaria equilibrar um pouco essa balança. Então isso vai gerar receitas muito grandes para o governo federal durante algum tempo, né? A grande questão qual que é? É que existiam mecanismos para evitar com que o Estado tivesse que arcar com esse ônus de sempre comprar o café. E esses recursos eram medidas que os cafeicultores tinham que seguir no momento do acordo que foi feito em Taubaté. A questão é que, como esses cafeicultores controlavam a máquina estatal, adivinha o que aconteceu? Exatamente, esses cafeicultores não vão se preocupar com essa questão de uma superprodução, porque o Estado vai estar sempre comprando a um preço mínimo. Então isso vai gerar um prejuízo para os cofres públicos sem dimensão. Então essa política ela existia para garantir o lucro dos donos de terra do Brasil, dos donos de terra dos produtores de
café dos cafeicultores. Então isso evidencia bastante o quanto a gente era dependente dessa relação e o quanto a máquina estatal funcionava para essas pessoas. Não é que o Estado era corrupto, é que essas pessoas eram o Estado. Então não tinha o que fazer. A gente estava completamente à mercê desses interesses. E aí, quando o preço do café despencava, o que acontecia? Aquele custo era repartido para toda a sociedade. Toda a sociedade deveria pagar, arcar com aquele custo que estava sendo feito. É isso que a gente chama, que eu falei anteriormente, de socialização das perdas. O que é a socialização das perdas? Quando existe um processo de divisão dessas perdas socioeconômicas e que é desequilibrada. Os cafeicultores têm muito mais recursos para lidar com isso. Outro marco importante dessa segunda parte da República, da chamada República das Oligarquias, são as eleições de 1910. A gente havia falado que essa política do café com leite, política dos governadores e tal, ela tinha uma certa harmonia em funcionamento, porque os dois maiores partidos, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, apoiavam sempre o mesmo candidato, esse cara ganhava, né? Já era. A questão é que em 1910 vai se ter uma ruptura nesse processo, com a disputa eleitoral acontecendo entre o candidato Hermes da Fonseca e o candidato Rui Barbosa. Acontece que nessas eleições a gente pode dizer que foi a primeira vez que foram eleições verdadeiramente disputadas. Sagrando-se vencedor, Marechal Hermes da Fonseca. Existe uma suspeita de que essa eleição tenha sido fraudada, de que ela tenha sido falsa. Hermes da Fonseca, né, segundo essas teorias, não ganhou essa eleição, mas de qualquer forma ele conseguiu assumir o poder, se tornando presidente do Brasil. Inclusive ele era sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca. Curiosidade. A principal contribuição do Marechal Hermes da Fonseca vai ser uma política conhecida como Política das Salvações. Política das Salvações, ela se consistia basicamente de nomear interventores nos estados para que pudessem ser colocados aliados do Hermes da Fonseca. Então é o auge do absurdo, porque o cara ganharia apoio político na base da porrada. Então ou ele tinha esse apoio ou ele não tinha esse apoio. Então a gente percebe que as questões eleitorais do Brasil, as questões ligadas à formação política brasileira são muito conturbadas, são muito armadas, existe um processo o tempo todo, de preservar esse interesse das elites. Isso vai acabar gerando processos eleitorais com nomes que são bastante importantes a gente lembrar. Como, por exemplo, o voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? O cabresto é aquele aparelho que animais de carga, animais de tração, utilizam nas laterais dos olhos e que impedem com que eles olhem para as outras direções além da direção frontal. Por quê? Porque todas as eleições são articuladas para criar estruturas que você sabe quem vai ganhar, é óbvio quem vai ganhar. Além disso, uma outra expressão que é bastante característica desse período são as chamadas eleições a bico de pena. O que é essa eleição a bico de pena? É simples, você coloca as cédulas com o nome dos candidatos mais de uma vez na urna. Isso garante com que aquela pessoa vença. A bico de pena porque a eleição ela é contadinha, de um jeito que permite com que o candidato de interesse regional possa vencer. Então, em várias regiões do Brasil, a gente vai ter a formação dos chamados currais eleitorais, em que as figuras centrais da região, principalmente os fazendeiros e os donos de terra, vão ser dominantes dentro da decisão política local, especialmente a figura do coronel. O coronel ele é uma figura geralmente civil, geralmente proprietário, um cara muito carismático, que tem um contato muito próximo com a população, que garante o interesse dele seja mantido e, ao mesmo tempo, prover para aquela população o mínimo para que ela possa sobreviver e garantir o apoio dele. É o fenômeno conhecido como coronelismo, em que toda a estrutura de poder regional está articulada com o coronel sendo o centro dessa relação de poder. Um exemplo de uma prática coronelista é, como o voto é aberto, você ameaçar alguém de morte se essa pessoa não votar no seu candidato de interesse. Então a gente vai ver que vão se formar vários núcleos regionais de poder com essa figura do coronel se destacando no meio disso. Inclusive, às vezes esse poder regional ele dialoga muito mais com as pessoas daquela região do que o poder central. As intervenções que o Hermes da Fonseca fez com a chamada política das salvações vai gerar uma revolta em Juazeiro, que é uma cidade no Ceará, em que o Hermes da Fonseca nomeou um interventor que era contra a família mandatária local, a família dos Accioli. E liderados por uma outra liderança religiosa, o padre Cícero, vai se ter um conflito entre as tropas do governo nacional e as tropas do governo regional do Ceará, e eles vão conseguir manter o candidato de interesse dos Accioli naquela região. Então a gente percebe o quanto a política local ela é orientada por esses estímulos de violência, de suborno e de exploração da própria pobreza. Esse era o maior medo dos latifundiários quando uma história como a de Canudos se espalhou. Canudos era uma ameaça bélica para o Brasil?
Claro que não, era um monte de pé rapado, esfomeado, mas era gente que não tinha mais para onde ir. Era um grupo de miseráveis e a grande questão é que o Brasil era um país de miseráveis. A pequena elite dominava todo o processo socioeconômico e aqueles miseráveis não ganhavam nada. Se esse sistema de miséria ele quebra, ele é destruído, logo o poder das elites também pode ser questionado. E é na época do governo do Hermes da Fonseca que a gente vai ver uma série de revoltas estourando no Brasil de forma simultânea e que ele vai tentar combater com mão de ferro para poder impedir com que elas se alastrem. Elas são a revolta da Chibata, que acontece no Rio de Janeiro, e a Guerra de Contestado, que acontece na região de Santa Catarina. Então a gente percebe que com esse tanto de revoltas que o Hermes da Fonseca vai enfrentar, o que vai ser um germen para vários movimentos que vão nascer entre os anos 10 e os anos 20 e que vão começar a botar em questionamento, vai botar na parede. Que história é essa aí que a gente acaba não participando? E que a gente vai ver uma série de reivindicações que vão ser feitas por esses movimentos e que a gente vai falar na nossa próxima aula, quando a gente falar da crise da República Velha e do outro golpe de Estado que vai substituí-la, encabeçado por ninguém menos que Getúlio Vargas. Muito obrigado por ter assistido. Lembre-se, gostou do vídeo? Tem alguma sugestão, uma crítica? Comente. Gostou? Dá o joinha. Quer receber mais conteúdo? Se inscreve no canal. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.